Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. O meu nome é Ronaldo Bicário e essa é a edição 37 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, que é uma mesa redonda de professores do Instituto de Economia que discutem os grandes temas da atualidade. Nessa edição, nós vamos discutir sobre a Colômbia. A Colômbia, que se encontra num momento muito difícil do país, uma convulsão social, manifestações de rua, uma violenta repressão, um processo que, na verdade, começou em meados de abril, quando o governo conservador de Ivan Duque anunciou uma reforma tributária, justamente no dia 15 de abril. A reação a essa reforma foi muito forte. No dia 28 de abril, você começou uma greve geral e no início de maio, você iniciou uma série de manifestações que foram violentamente reprimidas. O governo Duque retirou a proposta dessa reforma tributária, mas, no entanto, as manifestações continuaram e continuam. E hoje você já tem, fruto dessas manifestações, um número de mortos entre 40 e 42, como dizem as informações oficiais, a mais de 50 mortos, como dizem os representantes justamente dos manifestantes. Então você tem um processo muito grave. Nós escolhemos justamente conversar com vocês sobre o que está acontecendo na Colômbia, porque o que está acontecendo na Colômbia pode ser um prenúncio de questões e de situações que podem acontecer na América Latina. Ou seja, a pandemia gerou uma crise econômica muito forte, essa crise bate nos países desenvolvidos, essa crise bate nos países em desenvolvimento, nos países emergentes. É evidentemente que esses países emergentes eles têm condições muito mais frágeis para enfrentar esse desafio, tanto sanitário quanto econômico, e justamente os grandes problemas desses países eles vão surgindo. O que nós escolhemos da situação colombiana? Porque o que caracterizou a situação colombiana e que nos interessa profundamente nesse programa é que no meio de uma pandemia, no meio de uma crise econômica, no qual ano passado o PIB da Colômbia caiu 6,8%, no qual o nível da população, abaixo do nível de pobreza, chegou a alcançar 43%. O desemprego bateu 16%, 17%. A Colômbia ela fez um confinamento muito duro, mas sem dar a menor condição de subsistência à sua população. Então, um clima muito tenso, e dentro desse clima muito tenso, na verdade, o governo colombiano, um governo conservador, tradicionalmente neoliberal, a Colômbia é um dos símbolos do neoliberalismo na América Latina, junto com o Chile, resolveu acelerar esse processo. E quando você tem essa aceleração desse processo, a resistência da população é muito grande. E qual é a resposta? Uma violência inominável, que recebeu reprovações de vários lugares do mundo, de várias organizações internacionais. Então, essa é a questão hoje desse programa. Por quê? A Colômbia serve como um aviso para o que você pode acontecer em países que procuram justamente acelerar processos neoliberais, acelerar processos de reforma, justamente num momento tão grave como esse, quando a população está profundamente fragilizada. O que esse processo gerou na Colômbia foi uma violência profunda. E é exatamente isso que a gente quer conversar. Por que isso aconteceu na Colômbia, como isso aconteceu, quais são as lições que a gente pode tirar sobre o caso colombiano. Para discutir essa questão, nós estamos aqui com a nossa mesa tradicional, a nossa mesa redonda tradicional, com os professores Luiz Carlos Prado. Tudo bem, Prado? Bem-vindo para esse debate. O professor Eduardo Costa Pinto. Costa Pinto, vamos lá, mais um debate, discutir hoje a Colômbia. Eduardo Bachanzinho, pronto para o tema difícil, pronto, tema boa noite, 37º. 37º, conversa sobre o mundo contemporâneo. E o professor Numa Mazares. Tudo bem, Numa? Bem-vindo para a nossa mesa. Tudo bom. Pois bem, senhores, eu vou começar pelo professor Luiz Carlos Prado, colocando a seguinte questão. Prado, a reforma que detonou o processo foi a reforma tributária. Uma reforma tributária que propunha você reduzir o teto do imposto de renda,
aumentar impostos sobre serviços, aumentar o IVA que batia em preço de gasolina, preço de gás. Eu sei que a população leu da seguinte maneira, que ela é que pagaria o custo ao fim e ao cabo. Então, mais uma vez, você dava uma rodada, onde você ia livrar a cara da elite colombiana e ia jogar todo o peso do ajuste em cima da população. Essa reforma tributária, ela vem num conjunto de reformas, onde você tinha uma reforma de sistema de saúde, onde você tinha as reformas trabalhistas, onde você tinha a reforma da Previdência, quer dizer, um conjunto de reformas que a gente conhece bem. E justamente a tentativa de implementar e acelerar essas reformas é que gerou o conflito, que radicalizou, digamos assim, o conflito colombiano. Então, eu queria começar com você, Prado. Como nós chegamos a essas reformas? Como essas reformas desembarcaram na Colômbia? Né? Como é esse processo que a Colômbia vinha vivendo anteriormente? E já em 2019 o bicho tinha pegado, a tensão tinha aumentado e que deu um refresco por causa da pandemia. E com a nova rodada do governo tentando radicalizar essas reformas, você radicalizou as ruas, as calles. Não? Então, Pradinho, por favor. Picalho, esse processo que acabou nesse cenário tão difícil para a colônia tem uma história que remonta ao início desta última década, 2010, quando Juan Manuel Santos decidiu entrar no OCDE. Bem, vamos entender de que a Colômbia tem um papel muito importante para os Estados Unidos na América do Sul. É o principal aliado. A Colômbia, por um lado, tinha uma fama, uma imagem muito ruim associada a longo processo de luta interna, de guerrilha. A Colômbia, junto com o Chile, foram os dois países que sempre procuraram se aproximar e entrar em todos os processos de integração propostos pelos Estados Unidos. Ela participou da Trans-Pacific Partnership, da famosa Aliança para o Pacífico, procurou fazer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, tinha um papel importante, aliás, como a Colômbia e a Venezuela são dois países que têm uma longa história entre si, já foram, no passado, um país só, ele também se contrastava com a Venezuela pelo fato de ter governos, em geral, com tradição conservadora. E, com apoio americano, a Colômbia, na verdade, passa na frente de outros que seriam mais, provavelmente, aceitos com mais facilidades dentro da OCDE, como, por exemplo, na região, o Brasil, que era considerado um parceiro preferencial da OCDE, tinha vários, participava, na verdade, de vários grupos dentro da OCDE, mas não tinha interesse de entrar, porque o Brasil sempre teve um papel relevante dentro da aliança, dentro de liderança do grupo de 77, dos países emergentes, e a OCDE é o grupo dos países ricos, é exatamente uma posição distinta desta que se esperava para o Brasil. Isso é verdade para a China. Os chamados key partners da OCDE, os preferenciais, era Brasil, Indonésia, Índia e China. Nenhum desses 4 países tinha interesse efetivo de entrar na OCDE. O fato é que, apesar de não ser, de haver uma certa, não haver uma grande confiança de que a Colômbia seria aceita, ela acaba realmente submetendo e tendo, com apoio americano, entra dentro do processo e efetivamente acaba por de cumprir todos os passos e efetivamente, a partir do ano passado, entrar como membro pleno da OCDE. Ora, para fazer isso, ela teve que atender a uma série de requisitos
que passavam por um conjunto de reformas, de uma agenda de modernização, algumas que nós conhecemos aqui, outras peculiares da situação específica do país. Então, uma delas, a de concorrência. O Brasil já tem um sistema de defesa da concorrência que é considerado excelente sob qualquer aspecto. A Colômbia tinha problemas dentro dessa linha e ela modifica a lei em 2009. Ela altera a questão da regulação, também de política de regulação. Ela tem que atender também a uma série de compromissos no que se refere à gestão de empresa pública, compras governamentais, meio ambiente, ou seja, aquela agenda tradicional. Um dos temas que a OCDE apontava como problemático, no caso da Colômbia, era o seu sistema tributário. Por um lado, é importante apontar que a carga tributária da Colômbia é muito baixa. Na verdade, dos países da OCDE, ela só é mais alta do que o México, que tem uma carga tributária mais baixa ainda. Isso gera uma série de problemas, uma série de dificuldades no caso da Colômbia. Além disso, a carga tributária da Colômbia, a Colômbia é um país de grande concentração de renda, tal como o Brasil, e depois do sistema tributário não há muita distribuição, o sistema tributário não tem efeito distributivo na Colômbia. Na avaliação da OCDE, o sistema tributário da Colômbia ele tinha um peso excessivo de tributo em cima da pessoa jurídica e tributava relativamente pouco pessoas físicas. Nesse sentido, havia um compromisso de efetivamente se mudar o sistema tributário da Colômbia. A primeira mudança, a primeira tentativa de se fazer uma lei nesse sentido foi a chamada número 210 de 2009, que tinha como objetivo reduzir as taxas sobre negócios e, em especial, reduzir o imposto de renda sobre empresas e aumentar sobre pessoas físicas. Acabou encontrando uma série de dificuldades, inclusive foi o Supremo de lá considerou inconstitucional porque não foram feitos uma série de passos que eles tinham que fazer. Acabou esse tema retornando em 2020 e seguindo por um caminho que, na prática, procurava evitar ou submeter ou ser discutido mais vagar com o conjunto da população. Ou seja, num país cuja carga tributária já era baixa, você ainda reduz mais ainda a carga tributária das empresas e, em tese, compensaria isso com aumento de tributos sobre pessoas físicas e ampliando a base tributária também, aumentando o número de pessoas que pagavam impostos, com consequências de fazer com que determinados segmentos da sociedade colombiana que pagava pouco passa a pagar mais. Além disso, passa a se cobrar imposto sobre uma série de atividades que antes não eram efetivamente tributadas. Tudo isso no cenário, no meio de uma pandemia, onde, por preocupações sobre o tamanho da dívida pública, que é baixo na Colômbia, a Colômbia tem uma situação diferente do Brasil no que se refere à vulnerabilidade externa. É muito mais vulnerável, sob o ponto de vista do seu déficit em transações correntes, do que o Brasil, mais dependente ainda do que o Brasil, de algumas poucas exportações. A Colômbia é um dos poucos países da região o principal destino das exportações, no caso da América do Sul, é os Estados Unidos. Ele se parece, nesse sentido, mais com países da América Central do que da América do Sul. O efeito China não foi tão importante na Colômbia,
pela sua estrutura de exportação muito baseada em petróleo, em flores e alguns produtos que não são de grande demanda, que vão preferencialmente para os Estados Unidos. Então, no meio desse cenário, há uma transferência muito baixa, o que a Colômbia gasta durante a pandemia para apoiar as populações de baixa renda, é muito pouco se comparar com os países da OCDE, mas muito pouco mesmo comparando com outros países da região. O resultado é que um país com uma população muito vulnerável, uma imensa informalidade, no meio de uma crise monstruosa, além disso, a pandemia com toda a violência, cuja a população ficando cada vez mais desempregada e sem uma política de transferência adequada. No meio desse cenário, o governo, com uma insensibilidade imensa, ainda faz uma reforma que foi entendido pela população como essa conta é minha. Quer dizer, quem vai pagar a conta da pouca transferência para a população de baixa renda seria essa ampliação da base tributária, seria uma parte razoável da classe média, setores, inclusive, populares, que teria o aumento da conta de uma série de serviços, e também numa situação onde isso é apenas um estopim. Quer dizer, não dá para dizer que a revolta toda é em cima da questão tributária, que tem, curiosamente, até umas coisas interessantes, porque ela aumenta o tributo em cima de pessoas mais ricas, tem um tributo sobre riqueza durante um período de tempo, tem alguns elementos que são até interessantes. Mas, no conjunto, ela é o último passo de uma agenda de reformas que é percebido pela população contra seus interesses. Afinal de contas, o que mais movia a decisão da Colômbia de entrar na OCDE, primeiro, eram as próprias reformas, porque ela via como uma maneira de impor reformas que seria difícil de aprovar, não se justificassem que isso era uma exigência externa. E segundo, por uma razão de status. Quer dizer, afinal de contas, a imagem da Colômbia é ruim, eu vou aumentar a minha influência na esfera internacional, que era muito pequena, dado o histórico da Colômbia. Ou seja, a Colômbia ia participar de um clube de ricos, sendo muito distante disso, né, ia entrar como membro, ia pagar uma conta grande para isso, né, de abertura de determinados mercados, compras públicas, etc., exigências de ainda mais redução de tarifas de importação, que já são baixas na Colômbia, expor ainda mais sua economia e, como país rico, abrir mão de algumas proteções que seria natural que um país em desenvolvimento poderia ter junto à OMC em outros lugares. Ou seja, é uma estratégia desastrada e que certamente não caminha na direção do interesse da sociedade colombiana. E, aparentemente, o que aconteceu é que, no momento que esse processo se deu, mesmo depois, quando o governo resolveu retirar a reforma tributária, a insatisfação já estava criada. O processo passou a ter uma dinâmica própria e a agenda foi muito além da retirada da reforma tributária. Valeu, Pradinho. Eduardo Costa Pinto, botar você aqui no jogo. É claro que essa situação tem um pano de fundo econômico, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse pano de fundo econômico. Sim, acho que é importante ter um pano de fundo econômico, ou seja, entender esses conflitos na Colômbia hoje. Em certa medida, olhar olhar o que é a estrutura econômica colombiana e o que são suas estruturas sociais. Só para vocês terem ideia, e aí e lembrar sempre, além da questão da estrutura econômica, a Colômbia viveu, alguns vão denominar de guerra civil, outros estudiosos vão denominar de guerra contra a sociedade, 60 anos, né, de conflito aberto. Ou seja, em que regiões territoriais não eram controladas pelo Estado.
Ou seja, você tem uma disputa enorme. E aí, é o primeiro... Acho que esses dois elementos, para a gente entender, inclusive, uma parte da brutal forma de violência, como são realizadas o combate às manifestações, mas aí a gente conversando em off, até o Bigatti falou, e também as formas de morte sobre sindicalistas, ligados a movimentos sociais, ligados à questão de pequenos produtores. Isso é uma característica histórica da Colômbia, e eu vou juntar essas duas dimensões, muito mais dar um pano de fundo para entender como você chegou na Colômbia nesse momento. Então, antes dessa discussão socioeconômica, acho importante fazer um breve panorama da questão econômica, tá? E vou apresentar para vocês aqui alguns dados sobre a questão econômica, e eu vou compartilhar com vocês aqui. Primeiro, a Colômbia, né, ela, desde 1976, ela vem apresentando uma trajetória de crescimento econômico relativamente significativa, com só uma enorme queda aqui nos anos 90, e aquilo que o Bicalho já tinha alertado, essa é a menor taxa de crescimento do PIB, 6,8%, desde 1976. Né? São dados das contas nacionais da Colômbia. O que acho interessante destacar aqui é uma trajetória que a Colômbia não viveu, por exemplo, problemas maiores em termos de taxa de crescimento dos anos 80, né? Como um país da América Latina viveram de forma geral. Né? Isso aqui, em certa medida, está associado, em parte, de uma melhora das contas, principalmente do lado da conta petróleo. Porque, e aí eu vou mostrar isso para vocês, a partir dos anos 80, com a questão do petróleo e com a ampliação da exploração de petróleo, a participação da indústria de minerais e vai aumentar de forma significativa, né? Que era em torno de 2,5%, a partir dos anos 80 vai ficar no patamar de 5% e acima de 5%. Ou seja, a economia colombiana ela está estruturada, tá? Ela tinha uma industrialização significativa, 25% em 76%, a participação da indústria de transformação. Hoje gira em torno, né, de abaixo de 15%. Então, o processo de desindustrialização é muito significativo da economia colombiana. Né? Aumenta a participação de petróleo. Você aumenta também a participação aqui. A participação da agropecuária fica mais ou menos estável, mas eu queria ressaltar que aqui é um elemento importante, inclusive, dos conflitos. E por quê? Né? Porque, e aqui, a gente que já estudou, já pensou, por exemplo, que era o Brasil durante o período da República, antes dos anos 30, vista como ilhas separadas economicamente, a Colômbia tem um efeito ainda maior, dadas as disputas territoriais, dadas as suas barreiras geográficas, isso e a dificuldade de ligações entre territórios econômicos, isso criou ilhas isoladas. Então, a economia, se a gente acha a nossa economia heterogênea no sentido territorial, a economia colombiana é ainda mais heterogênea em termos regionais. Tá? E por que eu estou ressaltando isso? Aqui é um elemento importante, porque é um dos elementos explicativos do estopim, né? Pelo menos a partir de alguns analistas da questão da guerra civil colombiana ou da guerra contra a sociedade, é exatamente a questão da propriedade rural, a questão dos pequenos proprietários. Vocês têm a questão da propriedade, né? A questão dos pequenos proprietários. E aí, o Numa, numa conversa da gente, alertou isso muito claramente, que é como o Estado colombiano, desde os anos 30, tem uma enorme dificuldade de manter o monopólio da violência. Né? Que essa é uma questão clássica dos Estados modernos. Né? E como isso vai sendo terceirizado a partir da questão paramilitar e cria uma dificuldade enorme, inclusive, e aumenta fortemente a violência a partir desses interesses específicos em cada espaço territorial. Então, eu acho que pensar a Colômbia, você tem que pensar nessa dimensão econômica. A Colômbia viveu um processo de substituição de industrialização, a Colômbia, tá, viveu um processo mais recente, nos anos 80 e 90, de redução dessa industrialização, com a questão da descoberta do petróleo, isso passou a ser um componente importante. É importante destacar aqui uma forte conexão, como já foi alertado pelo Prado e pelo Bicalho, com os Estados Unidos, isso tudo a partir da questão do combate às guerrilhas e da questão do combate ao narcotráfico. Então, nos anos 70, né, a disputa entre guerrilha e paramilitar, né, ganha o seu momento relativamente significativo, mas isso, inclusive, vai aumentar fortemente nos anos 90, quando os cartéis, né, do tráfico de drogas e
vai ganhar um patamar, uma disputa ainda maior isso nos anos 90. E é interessante que essa conexão com os Estados Unidos, com o Plano Colômbia, lá no final dos anos 90, uma forte intervenção nesse segmento, então isso gera uma mudança nessa questão do narcotráfico, e isso vai ter um papel importante, tá? Para pensar as relações de poder, as relações econômicas, para pensar a questão colombiana. Então, é claro que isso em muitas regiões isoladas, em determinados países, isso vai, o combate nos anos 2000, isso muda de forma significativa, mas ainda se mantém como elemento de um debate enorme sobre a questão da propriedade da terra ainda e dos movimentos sociais fortemente reprimidos. Eu estou falando desse cenário que é importante para entender as particularidades do que é a forma como a violência e as estruturas paramilitares assumiram na Colômbia, e nesse momento a forma de repressão contra movimentos populares ou contra qualquer reação ganha um patamar impressionante. E aí é nesse sentido que eu acho que é importante entender a questão territorial e das guerrilhas, da forma de violência. Se passou 60 anos sobre guerrilha civil, né, em regiões em que o Estado não controlava. Agora, imagine o seguinte, nesse caldo inteiro, de um processo em que guerrilha, uma parte enorme da população sofrendo problemas tanto do lado como do outro, né? Tanto da guerrilha quanto dos paramilitares, né? E num contexto em que você tem uma desigualdade muito grande. O Vicário comentou, chegou a 42% o nível de pobreza na Colômbia, 42%, 43%. Uma desigualdade enorme, e aí você tem, no meio da pandemia, depois eu volto para mostrar as cidades, no meio da pandemia, a maior queda do PIB dos últimos, talvez uma das maiores históricas da Colômbia, você tenta dar uma pseudo-modernidade numa reforma tributária em termos de reformas, que muda o seu conjunto, até tentando aumentar a base tributária, mas esse tipo de reforma, mesmo comprado a eleitor, tem a dimensão de cobrar alguma taxação sobre os mais ricos, mas no seu conjunto vai afetar principalmente, né, bens básicos, a população mais pobre, e essa população, não só a classe média, tanto a classe média quanto a população mais pobre também, e parte dessa população reage nesse momento, né? Então esse é o contexto, o pano de fundo econômico e socioeconômico para pensar esse momento colombiano e dessa insurgência, dessa crise socioeconômica e dessa brutal repressão, que é uma característica marcante da violência contra os movimentos populares e sociais na Colômbia. Obrigado, Dudu. Numa, gostaria de colocar você na conversa e, como o Dudu chamou a atenção, né, quer dizer, a institucionalidade colombiana, ela tem características peculiares. Em primeiro lugar, essa questão da violência, que marca toda a história colombiana, principalmente quando o Dudu falou, a partir do Bogotácio, né, com o assassinato do Gaitán, e você começa o período da violência. E a gente estava discutindo um pouco sobre isso, né, sobre essa particularidade do Estado colombiano, sobre questões, gente, que na Colômbia você não tem uma esquerda forte, no sentido de uma esquerda parlamentar, né? O que você divide entre situação e oposição, muito mais se divide em função do posicionamento que você tem em relação à guerrilha, não é isso? Por exemplo, a posição do Santos de você fazer o acordo, né? Fazer o acordo com a guerrilha em 2016, e a posição do Uribe sempre colocando contra, né? E o Uribe, que é uma figura extremamente soturna, né, dentro da Colômbia. Então, como o Ivan Duque, na verdade, é o cara ligado ao Uribe, que depois ele vai se afastar do Uribe, vai ter uma divergência, e agora, principalmente, teve uma divergência forte agora, no que diz respeito a querer manter a reforma. Então, no entanto, quando você vai implementar o acordo, né, feito com a Farc, o acordo é, na verdade, implementado de forma a inviabilizar o acordo, né? O Uribe sempre se coloca contra o acordo, o Ivan Duque também. Enfim, eu estou te falando o seguinte, chamar atenção, porque muitas vezes as pessoas, embora agora, pela primeira vez, você tem, né, um candidato, que é o Gustavo Petro, né? É Gustavo Petro, que tem a possibilidade, pelo menos hoje ele ganharia as eleições, se as eleições fossem hoje, você tem a possibilidade de você ter pela primeira vez um candidato de esquerda sendo presidente da Colômbia. Então, Numa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa institucionalidade geral da Colômbia, né? Você fica livre para você falar
sobre esse tema, porque para a gente entende muito pouco sobre isso, né? O peso dos paramilitares, tem a droga, você tem a guerrilha, você tem uma elite muito violenta, enfim, você tem uma situação partidária, né, entre liberais e conservadores que você se arrasta durante décadas e décadas e décadas, enfim. É difícil entender a Colômbia, né? Bom, nós aqui também não temos a pretensão de fazer isso. Só estou trazendo algumas reflexões e algumas questões que a gente podem ser úteis para a gente, né, estando no Brasil e olhando o que está acontecendo na Colômbia. Sim, Bicário, bom, como já foi colocado pelo Eduardo Costa Pinto e por você, o contexto colombiano é bastante distinto do que você vai observar em outros países da América do Sul. Talvez, assim, o único país país mais relevante da região, cuja situação tenha se aproximado da Colômbia em um determinado momento, foi o Peru, no período do Sendero Luminoso, onde realmente você teve também um fenômeno de guerrilha muito forte. Só que no caso da Colômbia, o que a gente observa é que a raiz, bom, não vou fazer um histórico dos conflitos internos na Colômbia, mas, de facto, o que a gente observa no país é que o Estado colombiano sempre esteve uma dificuldade a manter esse monopólio da violência já mencionado pelo Dudu, e isso, em termos da organização do espaço político, particularmente a partir da consolidação, do surgimento e da consolidação dos movimentos de guerrilha na década de 60, fez com que a disputa política entre esquerda e direita lá tenha muito assim sido eclipsada de uma certa forma pela relação, pela atitude frente a esses movimentos armados. Tá? O que você tem na Colômbia que assim vai se afirmar e se culminar provavelmente assim período mais recente, na década de 80 e 90, são movimentos armados de esquerda, o mais conhecido, obviamente, vai se tornar, vai passar a ser os Farc, e de um lado, ou seja, do lado do que seria uma esquerda revolucionária, e do outro, no outro aspecto da política, movimentos paramilitares que, além do seu lado ideológico, na verdade, são associados a determinadas oligarquias, que sejam oligarquias agrárias ou também oligarquias urbanas. E aí, isso é um fenômeno muito específico à Colômbia. Você tem grandes grupos empresariais, você tinha, pelo menos, até o final da década de 90, que possuíam exércitos privados, tá? Muitas vezes compostos, inclusive, de ex-integrantes das Forças Armadas da Colômbia. E aí você começa, no caso colombiano, você começa a ter uma mistura de muitos elementos. Você tem um espaço político onde existe sempre uma passagem entre esses grupos que usam a violência, que a priori seriam ilegais, e o mundo político, que seja do lado da esquerda ou do lado da direita. Você tem muitos candidatos, por exemplo, candidatos a eleições, que sejam locais ou até nacionais, que vieram de movimentos armados, do lado da esquerda ou do lado da direita. Tá? Se a gente for pegar, por exemplo, um caso famoso, que vai ser o caso do Carlos Pizarro, que era um dos líderes, que era o líder do movimento M19, e que foi assassinado em 90, e foi assassinado logo após ter assinado, assim, ter concordado com um plano de paz, ou seja, uma retirada do seu movimento da luta armada,
e de ter oficializado sua candidatura para as eleições presidenciais. No momento, aliás, onde outros candidatos potenciais, aí você teve o Galão em 89, que era mais liberal, o Bernardo Jaramillo, né, também em 90, que nem o Pizarro, que era um dos líderes assim dos movimentos sociais, era ligado ao Partido Comunista colombiano. Então você vê assim, e que também tinha tido uma atuação num espaço, vamos dizer, em grupos não oficiais, né? E então você vê que a política colombiana é sempre marcada pela existência desses grupos armados, que passam da clandestinidade para a oficialidade, depois voltam para a clandestinidade, enfim, um contexto muito complexo. E, desse ponto de vista, um ponto que eu gostaria de enfatizar, bom, depois a gente voltará a essa questão, mas já queria introduzir, é a questão da distribuição de renda e do conflito distributivo. A questão do conflito distributivo na Colômbia é muito interessante, porque você não pode dizer que não existe conflito na Colômbia. Pelo contrário, a história desse país é marcada pelo conflito. Porém, tem essa importância das atividades ilegais, violentas, fora do espaço político ou do espaço da luta social tradicional. E essa conflituosidade, ela é marcada pela violência. Ou seja, como já colocou o Dudu, os líderes sindicais, porque tem sindicatos, tem uma história sindical na Colômbia, os líderes sindicais vão ser assassinados. Ou seja, você tem uma situação permanente na Colômbia, e, na verdade, até hoje, onde o que a gente pôde observar em determinados períodos, em determinados países da América do Sul, bom, quase todos, na verdade, ou seja, durante os períodos de ditadura, como na Argentina, como no Chile, como no Brasil, bom, basicamente todos os países da região, onde você tinha assassinatos de líderes sindicais, e algo que, na verdade, é permanente, no caso da Colômbia. E, se você for olhar, a resposta vamos dizer, às desigualdades sociais, a essa situação assim, muito problemática do país, do ponto de vista da distribuição de renda, porque tem uma distribuição de renda, uma das mais desiguais da região, que já é uma das mais desiguais do mundo, nesse quesito, e ela vem, muitas vezes, pelo recurso à violência, porque justamente não tem um espaço legal garantido para a expressão de, vamos dizer, desafios sociais, no sentido de realização de greve, de debates na área política. Então, a resolução dos problemas, num caso colombiano, muitas vezes passou pela violência. E isso é uma marca que existe até hoje. E a gente vê que, num contexto como esse que estamos vivendo na Colômbia, a própria resposta do Estado frente a manifestações pacíficas é a violência. E a violência é exercida da forma mais truculenta possível. Porque simplesmente as forças de segurança colombianas, e, bom, tem que notar que também existem, parece, grupos oriundos justamente dessas organizações paramilitares que também assim participaram da repressão das manifestações. A resposta, a linguagem praticada é a linguagem da violência. E a linguagem da violência na sua expressão mais bruta. Tá? Então, o conflito distributivo, no caso da Colômbia, isso explica por que, como colocou Luiz Carlos Prado
Você tem um país, um dos países que tem a menor taxa de tributação em relação ao PIB da América do Sul, uma das piores também, só depois do México, o México tem um pior ainda dentro da OCDE, tudo isso é o reflexo de um país que não soube, onde não tem assim, essa expressão legal e dentro de um quadro, vamos dizer, institucional, jurídico, desses conflitos. Os conflitos sempre vão, na Colômbia, infelizmente, sempre se traduzem em violência. Então, a gente voltar a essas questões, assim, porque eu acho que um dos aspectos essenciais revelados pelos recentes eventos e que foi ainda mais exacerbado, obviamente, pela crise do Covid lá. Obrigado, Lula. E lembrando que, por exemplo, diferentemente do Chile, né, no qual você teve os protestos, esses protestos levaram a uma Assembleia Constituinte, né, que vai começar agora no Chile. No caso da Colômbia, você tem uma Constituição, né, que é a Constituição de 1991, né, só que ela não é aplicada, né, só tem esse pequeno problema, ela não é aplicada. Então você tem, quer dizer, essa solução constitucional dada pelos chilenos, né, do lado da Colômbia, mas nós já fizemos uma Constituição e, ao que parece, não é uma Constituição ruim, é uma boa Constituição, só que ela não é aplicada. Bicalho, é como se falava antigamente aqui no Brasil, né, a lei que não pegou, né? A Constituição não pegou na Colômbia. Que não pegou. Não pegou, né? Exato, é um bom exemplo. Foi exatamente o que aconteceu na Colômbia, né? E quando eu só queria acrescentar, desculpe, Bicalho, só queria considerar um ponto, exatamente, você não tem essa saída da chilena, e a Constituição de 91, ela vinha justamente depois dessa onda de assassinatos de 81, de 90, e ela se dá um pouco como a Constituição de 88 no Brasil, como uma espécie assim de uma Constituição muito social-democrata. Você tem direitos sociais garantidos, muitos direitos sociais garantidos. Você tem uma Constituição muito progressista, que é uma espécie que deveria servir de norte civilizador, entre aspas, para o país, mas que na prática nunca tem sido aplicado ou levado às suas consequências. Exatamente. Uma outra coisa, Prado, que eu estava me lembrando, que quando você resolve justamente aumentar os impostos, né, e um dos impostos ele vai incidir sobre certos serviços, né, serviço funerário, né? Então, para uma população que estava no meio de uma pandemia, onde com o número de mortes que você só perde para o Brasil, México e Peru, eu acho, a Colômbia tem 4º lugar. O cara já está enterrando, e para ele enterrar vai ter que pagar mais, era quase como se fosse uma provocação, né? Uma falta de sensibilidade absurda. Né? Mas olha só, no meio desse cenário todo, você pega a manchete do Latin Finance, que é um jornal que trata de questões financeiras para a América Latina, a manchete é o seguinte: o rating da Colômbia está sob pressão por falta de reformas, da reforma tributária. Está dizendo o seguinte: ele não está preocupado, está morrendo um bando de gente, né? Mas o problema não é esse, não. A Colômbia vai perder a sua nota de investment grade por causa da ausência dessa reforma. Tem umas pessoas morrendo, né? Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que esse absurdo do governo retirar a reforma vai prejudicar os títulos. Que coisa maravilhosa. Deixa eu falar. Vou passar a palavra, Baixazinho. O Pradinho, deixa eu passar a palavra assim, Baixazinho aqui. Mas eu queria chamar a atenção para as pessoas que estão assistindo, dá uma olhada no que falam os jornais de finanças sobre a América Latina, das preocupações que tem o nosso vizinho. Mas isso, Luiz Carlos, não precisa nem atravessar a fronteira para a Colômbia. Tá? Se você vir os dados, por exemplo, aqui no Brasil, né, depois do impeachment em 2016, 2 coisas que dispararam depois disso. Tá? O índice Bovespa e a taxa de desemprego.
Claro. Mas, Chazinha, deixa eu te apresentar aqui, que eu já apresentei a todos, deixa eu só, porque senão o pessoal que está no podcast, né? Mas quem é esse rapaz que está falando agora? Vai lá, Baixa, coloca a sua, a sua colher nesse mingau aí, nessa panela. Eu vou começar fazendo uma observação, né, que eu vou depois falar sobre esses elementos idiosincráticos, né, particulares da Colômbia, mas sobre um determinado aspecto, né, a Colômbia ela tem elementos similares com outros países da região, né, por essa convivência entre moderno e atrasado, né? Ao mesmo tempo que, digamos, pelo menos na retórica, né, como o Luiz Carlos chamou a atenção, é apresentada como um país estável, né, como o bom garoto, né, dos mercados, um exemplo apresentado como um exemplo a ser seguido, porque não teria desequilíbrios fiscais, teria baixa inflação, né, estabilidade, né, na gestão das políticas macroeconômicas. Por outro, né, é um dos 12 países de maior desigualdade do mundo, né? O que, inclusive, colocaria como já de saída paradoxal um país com essas características fazer parte lá do grupo da OCDE, né? Mas aí, de fato, quer dizer, se existe esse traço, né, que é comum aos demais países da região, dessa convivência entre, sei lá, moderno e arcaico, né, entre coisas que avançam e elementos muito retrógrados. Por outro, é verdade, sim, como já foi adiantado pelos amigos aqui anteriormente, que existem elementos que são próprios da Colômbia e que distinguem a Colômbia dos demais países da região. Tá? E aqui, na verdade, a intensidade, né, o grau de fragmentação do poder e do surgimento de poderes paralelos. Não? É claro, bom, quem mora no Rio de Janeiro, em outros grandes centros urbanos, no Brasil, em outras cidades do continente, sabe que existem bairros, regiões, enfim, áreas em que o poder público não entra, né, em que surgiram poderes paralelos, né, que dominam essas regiões. Mas aqui a gente está falando, enfim, é um fenômeno mais localizado, né? A dimensão dessa fragmentação de poder e do surgimento de poderes paralelos na Colômbia, né? Essa ausência de controle sobre o território que existe na Colômbia, né, como um fenômeno histórico, realmente não tem similar na América do Sul, pelo menos. E aí, na verdade, você tem essa dispersão de poderes, né? Seja pelos cartéis da droga, que dos anos 70, os anos 90, começo dos 90 foram muito poderosos, né? O cartel de Cali, mas principalmente o cartel de Medellín, comandado pelo Pablo Escobar, né? que é um pouco mais velho, acompanhou muito isso, mas os mais jovens vêm pelas séries na televisão, né? Que retratam um pouco essa questão desse poder paralelo, mas também esses grupos, as guerrilhas, né? As Farc, né? Aparecendo com destaque, os grupos paramilitares, né? Inclusive coisas chocantes, né? E bizarrices, como, por exemplo, padres da Igreja Católica comandando esquadrões da morte, né? Quer dizer, isso faz parte da realidade colombiana, né? Agora, dentro disso, quer dizer, tem questões que sendo colocadas em artigos de opinião, entrevistas e na imprensa colombiana, né? Isso aqui eu tenho que agradecer ao professor José Antônio Campo, que é um economista colombiano importante, ocupou cargos importantes, inclusive, na administração pública na Colômbia, né? Tive dialogando com ele nos últimos dias, ele me passou um material interessante que a gente pode colocar na descrição do vídeo. E aí, alguns desses trabalhos chamavam atenção para o seguinte, né? Depois do acordo de paz com as Farc em 2016, fenômenos interessantes que aconteceram, quer dizer, complicados e interessantes. De um lado, a questão da ocupação do espaço deixado pelas Farc, nos territórios adjacentes ali, onde territórios da produção de coca, né? Então, um vácuo que se criou.
Mas, por outro, e em princípio, com esse processo, teria havido aparentemente uma redução da violência, uma sociedade civil, que inclusive a gente vê agora, que estaria expressando mais a sua voz, a sua insatisfação. Teria em parte perdido o medo, né, de expressar a sua insatisfação por canais enfim, das ruas, enfim, por canais, vamos dizer assim, democráticos, né? Isso num contexto, né, de um poder público que só entende a linguagem da violência, né? E que vai se manifestar agora exatamente nessa repressão extremamente violenta às manifestações, enfim, a greve, né? Manifestações de insatisfação que foram detonadas, né, pela reforma tributária, mas que, na verdade, tem por detrás esse cenário de uma economia, de um país com alta distribuição de renda e também com uma pobreza elevada. Então, quer dizer, se esses são, na verdade, os grandes motivadores dessa insatisfação e dessas manifestações agora, que foram apenas detonadas, né, pela reforma tributária, por outro também uma dificuldade, né, para além de um governo que não quer dialogar, que tem muita dificuldade para o diálogo, tá? Também não existe uma pauta clara, né? Quer dizer, a agenda também, do ponto de vista mais prático dessas manifestações, é difusa, né? Agora, para explicar também por que isso aconteceu agora, eu vou pegar só para também encerrar a minha primeira participação, que foi que os colegas, né, e amigos, né, chamaram a atenção anteriormente, que é a questão da resposta da Colômbia à pandemia, né? Até por esse apego, né, e por esse entendimento de que era preciso manter a responsabilidade fiscal, medo de perder o investment grade, né, que garante, que ajuda na entrada de capitais estrangeiros para financiar o déficit nas contas externas da Colômbia. Aliás, um assunto para a gente falar depois, que são são déficits crônicos, né? A Colômbia tem déficit em conta corrente durante todo o século XXI, tá? Ininterruptamente, tá? Sem ter uma grande crise de balanço de pagamentos nesse ínterim. É um dado interessante, a gente volta depois. Mas, enfim, o fato é que a ajuda que foi dada pelo governo colombiano para a população, né, o amparo num contexto de pandemia e de crise econômica foi irrisório, né, para não dizer ridículo. Tá? E aí, os dados de pobreza dispararam nesse último ano. Num desses artigos, havia um dado muito interessante que diz o seguinte, que mostrava o seguinte: a pobreza aumentou em 20% na Colômbia nesse último ano. Só que em Cali, tá, aumentou 67%. Não é de estranhar que em Cali exatamente que tenha acontecido as manifestações mais violentas agora, nessas últimas semanas de manifestações na Colômbia. Tá? Pradinho, esse eu você passo a que bola. tinha... Valeu, Baixa, obrigadão. Prado, você que havia pedido a palavra, por favor. Sim, não, é um ponto, Baixa, que você chamou a atenção da situação peculiar da Colômbia, até com o balanço de pagamento. A Colômbia também é um exemplo estridente do fracasso da guerra às drogas. Poucos países do mundo sofreu tanto com a guerra literal, inclusive com destruição de áreas aráveis via aérea para combater a produção de cocaína. Apesar disso, a Colômbia ainda é o maior produtor e exportador de cocaína para os Estados Unidos, depois de décadas de combate, e é o segundo maior exportador de heroína, de ópio. Quer dizer, apesar de tudo isso, apesar de uma longa guerra civil, de toda a violência, de paramilitares, a Colômbia é um exemplo gritante
de que a mera violência não é suficiente para acabar com a violência, com a desordem. E outra coisa, toda essa indústria ilegal de drogas, etc., tem uma parte legal que acaba gerando também empregos, trabalhos, etc., que é muito complicado. Pela a informalidade, a Colômbia é um dos países, numa região caracterizada por informalidade, onde o volume de pessoas trabalhando na informalidade é maior. Quer dizer, o que faz com que numa situação... Dado, Luiz Carlos, de 2019, eu acho, 54,6% do pessoal ocupado na Colômbia, urbano, trabalha no setor informal. É difícil saber, né, o caso. Uma parte razoável deve ter alguma coisa a ver com a parte ilegal de toda essa atividade clandestina que movimenta uma quantidade de recursos muito expressivos. Então, ela é um exemplo um pouco da desordem trazida ao longo desse cenário. Agora, veja, ela também é um exemplo completo de como a geopolítica da região está sendo... nós estamos entrando numa fase muito difícil. Quando você vê uma crise desse tamanho, pega alguns vizinhos, o Lenin Moreno, que foi vice-presidente do Correia durante muito tempo e atualmente é presidente, que é uma figura curiosa, porque ele é um cadeirante, é o único cadeirante-chefe de Estado durante muito tempo, alguma coisa, mas desde que entrou para o governo, desde que virou presidente, curiosamente, deixou de ser, depois de longos anos como vice-presidente do governo que tinha pelo menos alguns elementos mais à esquerda, etc., ele vira um neoliberal radical. E dá a seguinte declaração: tudo isso foi causado pelo Maduro, pela Venezuela. As declarações em torno da questão são também refletidas. A Colômbia é um belo exemplo de como a insensibilidade da questão social, dentro e fora, com os seus vizinhos. Embora eu tenha que chamar a atenção, o Chile, que tem um governo conservador, fez até uma colocação interessante. Olha, a violência deve ser combatida e os responsáveis devem ser processados, etc. A Argentina Prado, também... olha só, Pradinho, pelo amor de Deus, isso vindo do governo do Pinheira, isso é uma cafajeste gestada, pô. Os caras desceram ele fez, cacete olha só, aqui. Durante as manifestações do Chile, tiraram das pessoas. Ele declarou... Não pode falar nada, Prado, nada. O governo chileno não pode falar nada. Ele fez isso curiosamente. Obviamente, o Uribe disse que é pouco, né? O Uribe é o mais parecido. O Uribe, eu não sei, até por causa ele certamente teria várias figuras públicas do Brasil que se sentem muito representadas quando vê uma figura como Uribe. Não, a minha maior preocupação é a morte dos soldados, dos nossos policiais, etc. Ou seja, a Colômbia é um belo exemplo de tudo que pode dar errado na América do Sul. Quando a gente olha a Colômbia e vê os problemas que a gente está vivendo, dá um certo frio na espinha de será que nós teremos... Eu não sei, talvez atualmente as pessoas não sabem mais o que é o efeito Orloff, que se falava na década de 90, né? Eu Sou Você Amanhã, que se falava com referência à Argentina, depois veio o nome do efeito Tequila. É um pouco assustador se essa desordem na Colômbia, trazida por toda essa junção de crise econômica, pandemia e neoliberalismo, os efeitos que ela traz para a região, se isso vai contaminar todos nós. Agora, só uma observação, o que numa dessas matérias que eu li chamava atenção, sugeria que a estratégia do Uribe era, na verdade, tensionar, né? Na verdade, era instigar um racha maior e a instabilidade para aí se apresentar como o protetor, né? Como uma figura forte, a única capaz de estabilizar novamente.
Não, eu queria lembrar. Então é fazer o circo pegar fogo, né? Eu queria lembrar que tudo isso com 7 bases americanas no seu território, né? A Colômbia tem 7 bases americanas no território E colombiano. não resolveu a questão da estabilidade colombiana. Quer dizer, veja, o fato da Colômbia ser um excelente aluno do neoliberalismo, está em todos os acordos de livre comércio que ela conseguiu entrar, ter entrado na OCDE, nada disso melhorou nem um pouquinho o cenário de uma pobreza extrema, de uma sociedade profundamente desigual, de uma taxa de homicídio, que é menor que a do Brasil, mas uma das maiores do mundo, muito elevada. Afinal de contas, o que significa? A economia é um meio para alguma coisa. Mas quem disse, Prado, que os Estados Unidos querem resolver todos esses problemas sociais da Colômbia? Eles querem manter o controle sobre aquele território. Eles conseguem manter o controle sobre aquele território, dadas mediações com essas elites, dadas mediações com essas questões paramilitares. Então, ela cumpre a sua função, a função de manter o país como completo alinhamento. E mais ainda, o exercício do poder de polícia, que não precisa ser só do Estado, mas paramilitar, para conter qualquer possibilidade de mudança dessa ordem que hoje é alinhada com os Estados Unidos. Então, acho que isso que é fundamental, que na periferia e na América Latina, os Estados Unidos e quem foi hegemônico sempre trata dessa forma, não é gerar um processo contínuo de estabilidade. Na verdade, se tiver de gerar instabilidade, faz, e é para manter o controle. E acho que é por isso que o movimento popular na Colômbia, com essas 7 bases aí, vai ser complicado. Essa eleição tem que avaliar para frente essa questão eleitoral na Colômbia, porque o movimento de desestabilização e de aumento da maior pancadaria não virá apenas desses setores dominantes colombianos, mas também de movimentos norte-americanos com possibilidade, sim, de não deixar essa mudança de ordem desse alinhamento. É uma coisa a se pensar. Você não vai querer perder seu principal aliado, né? É isso, né? Não vai querer perder. Exatamente. Mas numa nova Venezuela, né? Um novo Chaves. A Colômbia é o aliado mais importante dos americanos na América do Sul. Meu ponto é o seguinte: a Colômbia é o maior exemplo do fracasso da política externa americana para essa região. Não resolveu a questão da droga, não resolveu a questão da pobreza, não resolveu a questão da violência, e mantém uma profunda estabilidade. Você tem razão, tudo bem, etc. Você garante a posição de aliado, mas a um custo humano e social muito grande que tem consequências no longo prazo. Sim, mas a questão, Luiz Carlos, é de saber se realmente havia qualquer tipo de interesse em resolver essas questões, que, pelo contrário, perdurando, permitem manter uma presença americana incontestada. Tá? Porque, se você for olhar, a presença militar é comprovada, você tem assim, a penetração dos Estados Unidos nos aparatos, vamos dizer, não só no aparato militar, mas no aparato de polícia, é muito grande. Porque, se você for olhar, basicamente toda a formação dos quadros das forças de segurança, não só dos militares, mas das forças de segurança, incluindo, obviamente, a polícia, é realizada pelos Estados Unidos, em nome da guerra contra a droga. Nesse sentido, você pode estabelecer um paralelo entre a Colômbia e o México. Você tem realidades nos dois países que são muito parecidas, assim, em termos de manutenção, assim, de uma influência através de uma tensão permanente. Então, de uma certa forma, essa situação favorece justamente o poder assim, exercido pelos Estados Unidos na região. E a grande diferença, obviamente, entre Colômbia e México é que, a Colômbia não tem uma produção industrial tão consolidado quanto o México. Mesmo se no caso do México tem, obviamente, o fenômeno de maquila, né? Mas, realmente, do ponto de vista da influência americana, ela é mais um problema
que se junta à situação já complexa que a gente desenhou para a Colômbia, né? Uma outra coisa, Numa, é que o México não está do lado da Venezuela, né? Ainda tem isso. Exatamente. A questão Mas geopolítica. isso é um ponto importante, porque, no fundo, a Colômbia, mas isso, bom, a influência americana é muito anterior na Colômbia, obviamente, bom, como no resto, na verdade, da América Latina, ao surgimento do chavismo na Venezuela. Porém, de facto, se tornou vamos dizer, uma base de atuação ainda mais determinante para os Estados Unidos na região. Tá? E não só com a Venezuela, você tem também efeitos desestabilizadores indiretos exercidos pelos Estados Unidos através da Colômbia nos outros países da região. Bom, claramente, por exemplo, isso aconteceu recentemente no caso das eleições no Equador, né? Onde saíram da Colômbia acusações de financiamento por parte de grupos ilegais assim de esquerda, ligado em última instância aos Farc, do candidato da esquerda na eleição equatoriana. Então, o fato, Numa, é que você está Colômbia com problemas, o Chile com manifestações há relativamente pouco tempo, Peru com problemas, quer dizer, a América Andina em chamas, né? A América Andina está passando por uma fase particularmente instável. É claro que desses países todos, o Chile tem uma situação muito melhor, né? O Chile tem uma renda per capita mais alta que todos esses países, tem uma inserção, do ponto de vista de exportação, muito mais ativa, é outra sociedade, mas tem os problemas de distribuição de renda seríssimo, tem questões domésticas complicadas. Agora tem essa questão da reforma constitucional, nós vamos ver o que vai acontecer, mas eu vejo a Colômbia como um elemento que indica que depois do fracasso, quer dizer, depois de que que se avançou na criação de instituições sul-americanas, Unasul, a tentativa de ampliar o papel do Mercosul para, de alguma maneira, tentar ampliar o volume de comércio na região, você caminhava para tentar dar alguma institucionalidade à América do Sul, você passa por essa crise monstruosa com o avanço de governos de extrema-direita, no caso do Brasil e em outros lugares, você desestabiliza a região. Agora, a questão que se coloca é para onde nós iremos agora? Viveremos uma fase de instabilidade grande? O que nós estamos vendo é que será que o fracasso da agenda neoliberal vai continuar dando mais neoliberalismo ou nós vamos passar por um período de ascensão de governos com cara diferente? A Colômbia abre espaço para muita reflexão também. Acham? Está sem som, Baixo. Pegando esse gancho do Luiz Carlos, é interessante olhar no caso colombiano, que se por um lado, né, houve na América do Sul aquilo que se convencionou chamar, né, de onda rosa, o pós-neoliberalismo, na primeira década do século XXI, né, com governos de esquerda ou centro-esquerda ganhando em vários países da região, né? Foi verdadeiramente uma onda, que tem Lula no Brasil, Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, a Michelle Bachelet, em determinado momento, ganha no Chile, o Chávez, né, que já vinha de antes na Venezuela, Correia no Equador. A Colômbia não entrou nessa onda rosa, né? Quer dizer, exatamente esse período da chamada onda rosa, o pós-neoliberalismo, é o período do governo Uribe, dos dois governos Uribe. Não tem esquerda parlamentar forte. Pois é aquilo isso está falando, não tem representação, né? Não tem representação, mas de todo modo é interessante chamar a atenção para esse aspecto, né? De como a Colômbia já
ela foi um ponto fora da curva, porque você chamou a atenção, você colocou a questão, será que teremos alguma coisa diferente? Uma nova onda, né? Não necessariamente igual àquela, mas, enfim, ou vamos mergulhar mais ainda no neoliberalismo, né? É chamar a atenção que aí a Colômbia, de todo modo, é um caso particular, por elementos que já foram destacados, mas também até porque, nesse período, digamos, de um período um pouco mais à centro-esquerda, né, no continente, a Colômbia foi claramente uma exceção, né? E uma exceção muito marcada, né? Porque é justamente o período do governo Uribe, que é um período muito violento e de muita repressão, né? Dudu quer falar. Não, eu queria destacar alguns elementos que eu acho, o Prado trouxe esse ponto, eu acho que não dá para a gente pensar o seguinte, Prado, não acho que vai ter um movimento muito mais homogêneo regional, porque a gente está vivendo muitos conflitos internos. A gente tem uma discussão norte-americana aí, que, ao mesmo tempo, os Estados Unidos, me parece, na minha avaliação, pretende manter um controle muito grande sobre a região, dada a disputa geopolítica com China e com Rússia. Ou seja, tem bloqueios da reconfiguração norte-americana até na Alemanha, em outros países. Então, ao mesmo tempo, como é que você vai perder essa região? Eu acho que a questão norte-americana aí, da forma imperialista, como ele vai atuar na região, será muito forte. Isso sim terá impactos expressivos de como você organiza internamente para ter saídas. Então, eu acho que vai ter muita... Eu não acho que a gente terá, nesse momento, no curto espaço de tempo, uma dinâmica meio como foi nos anos 2000. Se você olhar, praticamente toda a região foi numa direção. Eu acho que terá muitas particularidades específicas. Por quê? Porque eu acho que, se a gente lembra, nos anos 2000, os Estados Unidos, meio que, em certa medida, ou depois da própria crise de 2008, teve que resolver questões internas. Teve o atentado à Torre Gêmeas. Então, ele deixou a região meio solta. E todo mundo foi numa direção. E não acho que os Estados Unidos deixará isso solto nesse momento dessa disputa geopolítica. Então, eu acho que vai ficar mais tenso. Eu acho que a atuação norte-americana será enorme na região. E algumas questões de conflitos, por exemplo, nesse caso da Colômbia, como será a reação. E acho que tende a aumentar a reação pela força e pela coerção. Ao mesmo tempo, tensionando muito fortemente o quanto isso vai gerar na possibilidade, num sistema democrático, eleitoral, você manter vamos dizer assim, esse alinhamento, né, como o Numa alertou, com a questão distributiva pela força totalmente. Então, você gera um imbróglio institucional, político, e que está associado a essa questão da pobreza, da distribuição, mas também como o imperialismo norte-americano vai operar na região, e eu acho que ele vai operar. Perder a Colômbia, não acho muito difícil, eu acho que eles vão operar mesmo significativamente. Se tiver de deixar na repressão, vai ser na repressão. Eu acho que a região, para mim, Prado, é muito mais viverá embrólios e especificidades do que uma saída mais estruturada, vamos dizer assim. Meus amigos, olha só, nós já estamos aqui, estouramos o nosso tempo, como sempre, né? E cabe sempre ao âncora, né, o papel mais chato, que é interromper a conversa, principalmente quando a conversa está boa, né? Mas eu acho que essa discussão, é evidente que a gente não pretende de forma alguma esgotar o tema colombiano. O tema da Colômbia é extremamente complexo, né? Caberia vários programas, inclusive com outras pessoas que sabem muito mais da Colômbia do que nós, não é isso? Então, a gente não tem essa pretensão. O único objetivo nosso aqui é, nessa discussão de conversas sobre o mundo contemporâneo. Outro dia eu estava conversando com o Prado, né? Na verdade, é uma conversa sobre esse capitalismo contemporâneo, né? São esses tempos de capitalismo turbinado, que gera desigualdade, que coloca em xeque a democracia, que era um processo que já vinha acontecendo antes da pandemia, que se acelerou com a pandemia. O Conversas é sobre isso. Não importa se seja no futebol, no cinema, na Colômbia, no Líbano, aonde for, a gente está discutindo esse tema, que é um tema que interessa a um conjunto de economistas, né? Nós não somos especialistas em relações internacionais, isso não é um programa sobre relações internacionais, não é um programa sobre geopolítica, é um programa sobre economia, né? Feito por economistas que estão interessados nesse processo, que é um processo fundamental que está acontecendo agora, e a gente traz as reflexões para conversar com os nossos amigos e nossas amigas, né? Então, eu convidaria vocês para as suas considerações finais.
Sejam, por favor, com brevidade, né? Porque nós já estouramos aqui todos os nossos prazos, os nossos tempos aqui, né? Mas o tema é um tema muito importante e foi um bom tema, foi um tema interessante isso. Dudu, convidaria você para suas considerações finais sobre esse tema. A Colômbia. Isso, eu consigo ser breve porque eu junto com o que eu estava falando. Eu acho que... Dudu, olha só, hoje eu não farei uma daquelas perguntas que vocês sempre me criticam por eu fazer no final. Considerações finais de ponto. Vamos lá. O que eu acho que da nossa conversa aqui, para mim, sai claro algumas questões que são fundamentais. O que a Colômbia está vivendo hoje em termos de manifestação é como parte da sociedade, tá, se revolta, ainda sem direção. Acho importante separar o que é revolta do que é transformação. Ir para a rua sem direção, sem algum caminho, sem alguma organicidade para pensar mudanças, isso significa questionar a ordem. Agora, o quanto isso gerará uma direção, e que direção é essa? A direção é que essa população, que seja os mais pobres, e aí no caso colombiano, parte da classe média, não aceitará pagar o custo da pandemia, mantendo lucros excedentes em setores dominantes colombianos. E acho que, como já foi alertado aqui, como você tem uma dificuldade de uma esquerda institucional na Colômbia, a dificuldade de projetar essas inquietações em termos eleitorais, mas não só eleitorais, mas em termos de Congresso e o quanto dessa representatividade. Então, o que a gente percebe hoje na Colômbia é, pelo menos na minha visão, o quanto a pandemia acelerou um processo em curso de deterioração de um tipo de gestão, tá, neoliberal, no sentido mais geral, ou seja, você tenta manter o mesmo remédio no meio da pandemia, né? Isso é a reforma colombiana hoje. E que uma parte da população fala assim, peraí, não, no meio da pandemia vocês querem acabar comigo, ou seja, isso tudo num contexto, e aí, claro, olhando o que é a especificidade colombiana, como a gente já alertou aqui, e alertou como a forma da violência do combate, a forma de eliminação do oponente, que isso é uma trajetória da forma violenta, como se estruturou as relações socioeconômicas colombianas, e que tem a ver com essa questão paramilitar e das milícias que operam a partir do setor privado. Então, observe que as trajetórias são difíceis, complicadas, abriu-se caminhos possíveis, mas, ao mesmo tempo, o grau de coerção e de controle tende a aumentar. Porque vocês acham que os setores dominantes colombianos não vão reprimir isso fortemente? E não é uma repressão estatal, mas é mediada, né, em boa medida por as frações de classe, pelo bloco no poder do capitalismo colombiano. E, evidentemente, é apoiado com o quê? Com relações do imperialismo norte-americano. Então, nesse sentido, e como o Bicalho falou, o que nós propomos aqui é olhar um capitalismo turbinado, que tem suas especificidades gerais, que tem uma forma de como os países da periferia se inserem de forma dependente num capitalismo mundial, de um imperialismo que se mostra cada vez mais gerador de instabilidade, sabe, Prado? Eu acho que a forma de operacionalização é gerar instabilidade, é dividir para comandar, e eu acho que é um cenário complexo e assim, de forte instabilidade ao longo do tempo, mas que expressa as relações de poder interno, as relações do imperialismo norte-americano e que tem a ver com estruturas de propriedade, estruturas econômicas e a questão da terra, dos pequenos produtores, como o Numa alertou muito bem, de como excedente e como essa riqueza é distribuída do conflito distributivo, é feito como na bala e na porrada. E é só lembrar que uma parte expressiva a gente não é possível contabilizar o quanto é, por exemplo, o efeito das drogas na geração de renda e riqueza internamente. Não é por acaso que a violência assume um papel tão gigantesco. Várias estimativas mostram que tem um papel enorme e que a gente acabou não entrando aqui. Inclusive, alguns analistas vão justificar a entrada de capital estrangeiro como um componente retorno que volta do exterior a partir da circulação das drogas. Ou seja, não dá para ter certeza, você não sabe os dados, mas isso seria também um componente da entrada expressiva de ideia de investimento, de entrada de fluxo de capital colombiano. Então, assim, esse é um panorama de fundo, uma síntese do que é do que a gente discutiu, do que a gente analisou aqui. E claro que eu tinha que falar das frações de classe, né, pessoal? Para fechar Valeu, o programa. Dudu, valeu, Não, Dudu. é isso que eu ia falar. Baixazinho, segura o drible. Segura o drible. Segura a bola. Valeu, Dudu. Obrigado pela sua participação. Baixazinho,
Agora, as suas considerações finais, com direito a uma frescada em cima do Dudu. Tudo bem? Eu ia falar, estava na expectativa que ia ser um marco esse programa, que ia ser o primeiro programa em que Dudu não ia nenhuma vez falar em fração de classe. E aí, aos 40, foi que nem o gol do Alisson lá que deu o drible da vaca no último lance, Baixa. No último lance, não, foi que nem o gol do Alisson ali, né? Foi para a área de cabeça no último lance, soltou, mas não falou andar de cima. Acho que você não falou em andar de cima dessa vez. Bom, mas feita essa brincadeira aqui, nossa parte lúdica, né? Deixa eu fazer um comentário muito breve a partir de uma observação do Luiz Carlos, né? Bom, a Colômbia tem sido apresentada, volta e meia, aqui nas nossas paragens, né? como um caso paradigmático, né? Um exemplo a ser seguido, né? De responsabilidade, de boa gestão macro, né? De ter inflação baixa, não tem desequilíbrios fiscais, manteve o investment grade, pelo menos até agora, né? Quando a gente olha, né, um pouco mais de profundidade para a economia colombiana, né, o que isso tem gerado? Né? Quais são os benefícios para valer disso? É claro que teria que ter uma análise mais pormenorizada, porque existem várias camadas, né? Não quero cair aqui no risco de fazer uma associação simplista, mas, de todo modo, cabe a pergunta, né? Será que é tão bom assim? Né? Será que essa é a fórmula? Né? Será que essa fórmula traz resultados para a sociedade realmente desejáveis? Né? Será que entrega aquilo, enfim, entrega o tipo de sociedade que se gostaria? Né? O caso colombiano, no mínimo, levanta dúvidas em relação a isso, no mínimo. Valeu, Bastanzinho. Brigadão. Numa Mazatti. Então, eu acho que, mais uma vez, a gente vê, no caso, uma ilustração com o caso colombiano, que, a um determinado momento, uma grande desigualdade na distribuição de renda, uma situação onde governos assim mais neoliberais tentam aproveitar um contexto conturbado, né? No caso, o contexto da pandemia, vai levar a algum tipo de reação por parte da população. No caso da Colômbia é mais complicado, porque, de facto, você tem esse substrato de violência que caracteriza o país, faz com que muita gente tenha uma relação extremamente, uma aversão em relação à violência, faz com que o governo, assim, que a priori garantiria atualmente uma situação mais apaziguada, né, depois de 2016, com a paz, entre aspas, assinada com a Farc, a priori deveria ter uma grande aprovação, só que esse governo, como, aliás, outros da região, tentou aproveitar o período da pandemia e vamos dizer, um certo foco da população em outras questões para fazer avançar reformas, tanto na parte tributária, que foi muito sinalizada, mas também na parte da organização do sistema de saúde. A gente não comentou muito esse ponto, mas você tinha uma reforma prevista, que foi, aliás, abandonada hoje, né? Depois do abandono da reforma tributária, que justamente assim colocava cujo objetivo em última instância, tirando alguns aspectos que a priori pareciam mais progressistas, mas no seu conjunto tinha como objetivo reforçar o peso do privado, reforçar assim estruturas locais em detrimento de um tratamento
nacional das questões de saúde. Bom, e a gente viu que em muitos os países onde isso acontece, em geral, os resultados são, no mínimo, problemáticos, né? E, então, esse governo tentou puxar essa agenda neoliberal mais para frente, e algum tipo de reação você começa a ter. E, não sei, obviamente é muito difícil saber, mas se o contexto, vamos dizer, de guerra civil que caracterizava o país acaba realmente ficando para o passado, isso é difícil dizer sempre, mas talvez justamente essa violência social que se expressava através do uso de movimentos clandestinos, de guerrilha, talvez justamente ela se transfira para a área do debate público, para a mobilização social e justamente, como já colocou Picalho, talvez a gente possa imaginar que um governo assim, mais progressista possa ser eleito justamente na Colômbia, e que esse movimento atual se dê, assim, tenha essa... você tenha um fundo, assim, uma luta no espaço político, no espaço legal, por parte da população mais prejudicada, e talvez assim o conflito distributivo acabe se manifestando nessas vias legais e não mais com uma guerra civil como tinha sido o caso até 2016. Obrigado, Numa. Pradinho, suas considerações finais. Olha, na década de 90, 93, um cientista político americano chamado Samuel Huntington, muito conhecido, que trabalha em relações internacionais, ele tentou fazer uma explicação nova para as relações internacionais, o que seria o mundo pós-Guerra Fria, e fazia uma teoria em choque das civilizações. E chegava a criar uma coisa muito estranha, chamada uma civilização latino-americana, como se tivesse uma unidade que seria diferente do Ocidente. Eu chamo a atenção que, na verdade, essa nossa parte do mundo é o extremo Ocidente, né? Existe um extremo. Nós somos o Ocidente por excelência, onde muitas das experiências mais radicais foram testadas. Então, a agenda neoliberal de você ignorar outras dimensões que não busca pela eficiência microeconômica a qualquer custo, foi experimentada da maneira mais radical nessa região do mundo, na América do Sul, cujos resultados muito ruins. Foi uma das regiões que, desde que entrou nessa experiência, não conseguiu, patinou continuamente. Nós estamos vendo agora, com essa imensa crise do século XXI, um cenário em que, a continuar essa experiência social que está sendo feita nessa região, as consequências parecem ser muito graves. Nós estamos vendo a situação, eu coloco essa questão na Colômbia, mas a gente pode falar do Brasil, pode falar do Peru, pode falar de outras regiões da América do Sul. Parece que democracia e a agenda de reformas neoliberais não são compatíveis. Em algum momento, a região vai ter que escolher ou um caminho ou outro caminho. E eu termino fazendo uma citação de um autor que ficou muito lugar comum, que é o Eduardo Galeano, do Veias Abertas na América Latina, mas, embora seja muito lugar comum, ele seja superficial de algumas coisas, ele escreve muito bem. E ele fala uma coisa que eu acho que se aplica à situação. Ele fala que a história não quer se repetir, o amanhã não quer ser outro nome do hoje.
mas a obrigamos a se converter em um destino fatal, como nos negamos a aprender as lições que ela, senhora de muita paciência, nos ensina dia após dia. Então, será que nós não aprendemos nada com tantos fracassos e tantos erros dessas experiências? Então, nós estamos vivendo a Colômbia, na nossa posição aqui na Brasil, né, o nosso vizinho, mas numa situação muito pouco confortável. Por isso, eu termino dizendo, esse foi um programa muito interessante, mas um programa também que mexe com todos nós, porque nós estamos vendo o custo que essa agenda de reformas a qualquer preço está sendo imposta numa região que é a nossa. Acho que é isso, Bicalho. Obrigado, Prado. Prado, o que me preocupa é que a reversão dessa agenda, como é o caso do Chile, como é o caso que está acontecendo na Colômbia, como foi o caso no Equador, mas como foi o caso da Bolívia, né, com direito ao golpe, depois a reversão, é que essa reversão ela só é feita sob uma violência e um conflito muito grande, né, onde o aprendizado seja um aprendizado tão custoso, um aprendizado tão violento que custe a vida de tantas pessoas, né? É isso que é a gravidade desse momento que a gente vive. Senhores, gostaria de agradecer imensamente aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanham nessas conversas. Propor que nos encontremos daqui a 15 dias, né? O Conversas é um programa quinzenal que você tem aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Então, agradecer a todos, agradecer os meus amigos dessa mesa redonda, que é sempre um prazer vir aqui conversar com vocês sobre esses temas. Cada tema desse é um desafio enorme que a gente enfrenta, né? Enfim, então eu gosto muito desse momento, gosto muito de estar aqui com vocês discutindo. É isso, senhores, nos vemos aqui no canal do Instituto de Economia, no Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Se cuidem e vida que segue.